Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal MasterDev, canal de programação e tecnologia. Meu nome é Thiago e hoje eu vou trazer aqui um conteúdo sobre erros comuns que são cometidos em projetos Spring Boot. Sim, uma série de erros que são ocasionados por falta de conhecimento ou até mesmo são feitos intencionalmente. Talvez você, trabalhando em um projeto Spring Boot, não tenha feito esses erros, mas talvez algum colega seu tenha feito, ou até mesmo pessoas que já trabalharam naquele projeto que você está trabalhando tenham cometido esses erros no passado. Então, se você quer saber mais quais são esses erros, me acompanhe nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como são esses erros e quais são as maneiras corretas de corrigir ou como desenvolver corretamente de acordo com os padrões necessários de um projeto Spring Boot. Então, bora para o conteúdo. Erro número 1: devolver entidades JPA nas APIs. Esse primeiro caso que eu estou trazendo aqui, ele é bastante comum, principalmente em projetos antigos. Então, vocês podem observar aqui, eu tenho uma API chamada Cliente Errado API. Eu coloquei esse nome, Cliente Errado API, propositalmente, porque depois eu vou deixar o link desse código aqui lá no GitHub. Então vocês podem fazer uma verificação mais detalhada, com calma, e fazer uma comparação com o código que vocês têm aí nos seus projetos. Então vocês podem observar aqui que essa API ela faz uma injeção direta da classe Cliente Repository. Em seguida, ela possui dois métodos: cliente, o getById, então eu estou recuperando um cliente pelo seu ID, e em seguida esse método ele vai devolver uma classe chamada cliente. Essa classe, como vocês podem observar aqui, ela possui mapeamentos de banco de dados, de JPA, e também possui todas as informações que tem na tabela. Então, uma vez que eu recupero esse objeto do banco de dados, tudo que tiver lá naquela tabela e estiver mapeado na entidade, vai ser devolvido para a API. Isso pode trazer uma série de problemas, pois eu tenho informações sensíveis. Nesse caso, especificamente, eu tenho o campo CPF. Então, se eu consigo recuperar um objeto facilmente através do ID, eu posso estar obtendo informações que não deveriam estar sendo expostas na minha API. E aqui eu tenho uma outra situação, onde eu tenho a parte de criação do cliente. Eu tenho um post e eu recebo também esse objeto cliente, e uma vez que eu recebo ele, se eu precisar fazer alguma modificação, eu vou estar comprometido, pois se eu quiser refaturar um campo, renomear um campo, por simples que seja, eu vou ter problemas, porque eu vou estar quebrando um contrato de uma API com alguém que está enviando os dados para o meu sistema. Então isso é muito problemático. No começo parece simples, pois você acaba poupando tempo, fazendo rapidamente uma API que salva dados no banco de dados, mas a longo prazo, como é que a gente sabe que os sistemas têm evolução, eles têm necessidade de novas funcionalidades, então isso pode trazer uma dor de cabeça a médio e longo prazo. E aí, Thiago, como é a maneira correta de fazer isso? O ideal é você utilizar classes DTO para receber essas informações quando você vai criar um objeto e também quando você vai devolver informações, pois nesse caso você consegue controlar o que vai ser exposto na sua API e também você consegue amarrar que aquele DTO ele é específico para aquela API. Você não tem o risco de quebrar um contrato caso você precise fazer uma refatoração na sua classe, entidade e tudo mais. Com isso, o sistema fica muito mais fácil de dar manutenção e fazer evoluções dentro de uma realidade de um sistema. Como vocês podem observar aqui, essa classe Response ela não possui todas as informações do cliente, ela possui apenas ID, nome e endereço. Eu estou propositalmente omitindo a exportação do dado CPF. Vejam como isso já resolve o meu problema, apenas utilizando a classe DTO. Problema número 2: separação
correta das responsabilidades. Outro problema que pode ser observado aqui é a questão das responsabilidades. Essa classe API, como ela é uma classe de entrada de dados, ela não deveria estar fazendo uma ligação direta com o banco de dados. Em uma arquitetura mínima de camadas, você teria que ter uma camada intermediária entre a API e a camada de banco de dados chamada de service, de negócio e tudo mais. Porque essa classe ela tem a responsabilidade de fazer o controle, a gestão, as regras de negócio. E se você delega isso para uma classe de API, você está sobrecarregando as responsabilidades dessa classe, onde ela tem a finalidade exclusiva de entrada e saída de dados, mas ela não tem a responsabilidade de como fazer as validações de negócio dessa entidade, dessa funcionalidade. Então, qual que é a maneira correta de se resolver isso? A maneira correta de resolver isso é utilizando então uma classe Service. Essa classe Service vai ser chamada pela classe API. Nesse exemplo aqui eu tenho a classe Cliente Service, onde ela tem a responsabilidade de fazer a comunicação com o banco de dados. Então ela que vai fazer as regras. Então, por exemplo, eu quero fazer uma validação. Se um cliente já existe, eu posso fazer as chamadas do repository fazendo consultas específicas, verificando se, por exemplo, ao criar um novo cliente, se aquele cliente com aquele CPF já foi cadastrado. Então isso é responsabilidade da classe Service. Erro número 3. Tratar exceptions nas APIs. Esse caso aqui é muito comum de acontecer. Muitas vezes os desenvolvedores não têm o total conhecimento de todas as ferramentas que o Spring Boot oferece. E uma dessas ferramentas é a questão dos Exception Handlers. Em um caso onde eu tenho uma Service ou qualquer outra classe que faça uma validação de negócio e faça o disparo de uma exception, eu obrigatoriamente preciso tratar essa exception de acordo com as boas práticas. Mas qual que é o lugar certo de tratar essas exceptions? Nesse exemplo aqui, não é o melhor lugar. Vejam que eu estou chamando aqui o método create do service e se tudo der certo, eu devolvo aqui o objeto response entity com o meu objeto. Porém, se der uma exception aqui, eu estou fazendo um tratamento dessa exception, estou devolvendo esse dado. Então, imagina o caso onde que eu tenha essa exception sendo disparada em vários pontos do meu sistema. Eu vou precisar obrigatoriamente fazer esse tratamento em todas as APIs. Então isso acaba virando uma duplicidade de código, além de uma quebra de responsabilidade, assim como a gente viu no erro 2. Qual que é a maneira correta de resolver isso? A maneira correta de resolver isso é você criar uma classe chamada Exception Handler, onde ela vai ter a responsabilidade de capturar a exception toda vez que ela ocorrer em algum ponto do processo. E com isso ela vai fazer o tratamento correto com aquela exception. Nesse caso aqui eu estou devolvendo ela em uma resposta de API. Eu estou colocando aqui um HTTP status, vai no corpo da resposta através da notação response body, e tem aqui também a questão do exception handler sendo atrelado a essa exception específica. E aqui nesse caso eu estou fazendo a devolução de um DTO específico com o erro. Isso vai possibilitar que eu não precise fazer o tratamento da exception lá na minha API ou então em qualquer API que for chamar essa classe service. Erro número 4. Fazer validações manuais de campos nas APIs. Esse caso acontece até que bastante. Quando eu tenho a entrada de uma informação na minha API, eu preciso validar a integridade daquelas informações, ou pelo menos se o objeto está previamente preenchido da forma correta. Então eu preciso validar se um campo é not nulo, se um campo, por exemplo, do tipo e-mail é o formato correto de um e-mail. Então eu consigo fazer essas validações totalmente utilizando anotações. E esse exemplo aqui é uma forma errada de fazer. Eu tenho aqui a entrada de um objeto e em seguida estou fazendo a validação manual, tipo
campo cliente getCPF é diferente de nulo. Em seguida eu estou verificando aqui se o tamanho do texto do objeto foi preenchido. Isso aqui é muito trabalhoso de fazer se eu tenho que fazer validação de todo o campo que entra no meu sistema. Então qual que é a forma correta de fazer isso? A forma correta de fazer isso é utilizando o Beans Validation, e eu faço isso através de anotações. Nesse caso aqui eu coloco a anotação @validated, onde eu estou determinando que esse objeto aqui vai passar por uma validação prévia antes da API aceitar essa request. E como é que eu garanto que eu não preciso fazer aquela validação de if que eu mostrei agora há pouco? Através de anotações. Então aquele campo CPF eu simplesmente coloco duas anotações, not null e not empty. Com esse conjunto de anotações você vai ter uma garantia que essa classe, esse objeto vai ser validado antes da minha API aceitar essa requisição. Erro número 5. Não utilizar injeção de dependência. Esse talvez seja um caso difícil de encontrar nos sistemas por aí, pois já tem bastante tempo que o Spring e Spring Boot já estão no mercado e muito código errado com esse problema já foi corrigido. Tá, mas o que se trata esse erro então? Vejam que eu tenho instanciação manual desse objeto dentro do construtor da minha classe, e isso é um problema, pois eu não sei não sei como que precisa ser criado esse objeto. Toda vez que tiver uma nova dependência interna desse objeto, eu vou precisar sair por aí fazendo a modificação desse construtor. Então a forma correta de fazer isso é não utilizar esse construtor aqui e você fazer a utilização da anotação auto-wired aqui, e aí o Spring Boot vai tratar de injetar uma instância desse objeto aqui nessa classe ou qualquer outra classe que você tenha necessidade de utilizar uma outra classe para fazer a sua regra de negócio. Usar JPA sem paginação. Esse erro pode acontecer bastante, principalmente quando eu tenho sistemas que possuem alguma tabela que possam ter milhares e milhares de registros. Tá, mas o que é esse problema? Estouro de memória. Você vai ter isso quando você implementar alguma função desse tipo aqui. Eu tenho aqui nesse exemplo uma classe Service, uma classe cliente Search Service que faz uma consulta de clientes. E eu tenho um método chamado getAllCustomers, onde eu vou devolver todos os meus clientes do banco de dados. A princípio isso parece muito inofensivo, por apenas estou retornando os registros, mas uma vez que eu estou passando isso para uma API, ela vai fazer a serialização desses objetos em forma de texto para devolver para quem está consumindo, e nesse momento vai haver um estouro de memória, principalmente se eu tiver muitos registros, tipo coisa de milhares. Vai depender do tamanho da memória da sua aplicação. Então eu não tenho como dizer se é com 1000, se é com 5000, 50 ou 100 mil. Vai depender da memória. Então, alguns casos que isso acontecia, o pessoal simplesmente ia lá e aumentava a memória do banco de dados. Mas a gente sabe que isso não é a solução correta. Qual que é a solução correta então? Usar paginação. Esse método aqui, getConsultaPaginada, eu estou limitando a minha consulta a trazer apenas um determinado número de registros. Nesse caso, então, eu sou obrigado a passar duas informações a mais: o número da página e o número de registros. Então, o JPA vai fazer a quebra da minha consulta baseado no meu número de registros. Então, se eu tenho na tabela lá, por exemplo, 10 mil registros, e eu coloco aqui que eu quero trazer apenas 1000, ele vai quebrar aquela consulta para trazer 1000 registros. E no caso da página seria o seguinte: se eu passar a página 1, eu vou trazer os primeiros 1000 registros. Se eu passar a página 2, eu vou estar trazendo a segunda página e assim por diante. Então vejam que eu não vou ter o problema de estouro de memória, pois eu vou estar fazendo uma consulta controlada. E como se implementa isso? Eu faço a criação desse objeto PageAble
através dessa classe aqui, desse builder. Em seguida eu chamo o repository findAll da mesma maneira que eu estava chamando aqui. Esse método aqui é um método padrão lá do JPA repository. E ele também vai ter uma sobrescrita desse método recebendo esse page request. Internamente, então, ele vai fazer essa consulta paginada e vai devolver um objeto do tipo page com o resultado de clientes. Em seguida, então, para também fazer a devolução dessa lista de clientes, eu faço aqui a conversão para lista desse objeto. E aí o problema está resolvido. Então é isso, pessoal. Mais um conteúdo bem interessante aqui com essas boas práticas de Spring Boot. Vou deixar na descrição uma playlist e outros vídeos interessantes sobre Spring Boot que eu já gravei aqui no canal, que também tem relação com esse conteúdo de hoje. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com os outros colegas, outros amigos. Isso vai fazer com que eu possa trazer mais e mais conteúdo conforme o canal vai crescendo aqui no YouTube. Um forte abraço a todos, obrigado pela audiência e até a próxima.